Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Astamente. Meu nome é Ana Paula, eu sou psicóloga, especialista em psicologia clínica e hoje eu estou aqui para trazer para vocês uma discussão que eu abri lá no meu Instagram. Se você não me segue ainda, gente, o link tá logo aqui embaixo. Vai lá porque o assunto chega lá primeiro e depois vem aqui pro canal. E lá eu estava conversando com os meus seguidores sobre um trecho de um livro que eu estou lendo agora que me fez pensar, refletir bastante sobre perguntas diretivas que os inscritos, que os seguidores pedem para nós psicólogos, como se nós fôssemos aquele oráculo de saber e que tivéssemos todas as respostas do mundo sobre qualquer coisa que a pessoa poderia passar em vida. E aí eu trago para vocês esse trecho e abro também para discussão se vocês imaginam que psicólogos são aquelas pessoas que sabem dar as respostas, que sabem de tudo, que falam de tudo, que são aqueles oráculos do saber que de tudo pode falar a respeito. Vamos pensar mais sobre isso? Fica comigo nesse vídeo até o final, se inscreve aqui se não está inscrito ainda para não perder os próximos vídeos e ativa aqui o sininho de notificações para todos os vídeos, porque aí você não perde os próximos que sairão aqui nas próximas semanas no canal. Então fica comigo porque hoje a gente fala um pouco mais sobre essa questão. Recentemente eu comecei a me fixar um pouco mais em estudos sobre psicopatologia no sentido fenomenológico. E aí eu comecei a ler o livro da Virgínia Moreira, e o título desse livro é Clínica Humanista Fenomenológica, Estudos em Psicoterapia e Psicopatologia Crítica. E aí eu me deparei com um trecho aqui no capítulo 4, falando sobre a intuição eidética, que eu posso depois falar um pouco sobre isso. E esse parágrafo, gente, me chamou muita atenção porque eu sempre recebo algumas perguntas, tanto aqui nos comentários ou então lá no meu Instagram, perguntas sobre, Ana, o que eu devo fazer? Será que isso é certo? Será que isso é errado? Que são questionamentos querendo uma resposta diretiva, ou como se eu, Ana Paula, psicóloga, por ser psicóloga, teria que todo o conhecimento, toda a base científica, acadêmica ou de vida para falar o que a pessoa tem que fazer ou não, porque eu sou psicóloga, então eu preciso ou deveria ou tenho como saber, sabe? E falando sobre esse conceito fenomenológico, que é na qual eu trabalho, eu sou uma psicóloga fenomenóloga existencial, e eu sigo esse preceito de compreender e de preservar a capacidade subjetiva de cada paciente, de cada cliente, de cada seguidor, inscrito, seja lá quem for que entrar em contato comigo. E hoje eu vou trazer aqui um trechinho, vou ler para vocês aqui e vou falar também do porquê que nós psicólogos que trabalhamos com esse olhar fenomenológico não temos condições, nem técnicas e também nem éticas de dizer para você o que você deve fazer, o que está certo e o que está errado, porque isso vai completamente na contramão da filosofia que nós trabalhamos no nosso dia a dia. E aí esse parágrafo fala: apesar de muitos anos de experiência que possa ter um psicoterapeuta, ele jamais poderá prever com certeza o que ocorrerá em um processo de psicoterapia. Embora tenha todos os conhecimentos teóricos a respeito do processo, de suas fases e características. Ao contrário, a experiência confirmará que a psicoterapia é o lugar do novo, do criativo. Cada caso será singular, embora uma teoria do processo psicoterapêutico fundamente suas características universais. Corresponderá ao terapeuta justamente caminhar na intersecção da universalidade da teoria com a singularidade de cada paciente como ser humano. E aí esse trecho aqui desse e-book que eu estou lendo, que inclusive eu recomendo para pessoas que se interessam por essa leitura fenomenológica. Gente, quando nós estamos falando de entendimento de sujeito, aqui nessa concepção fenomenológica, nós não temos
temos como colocar pessoas, características em caixinhas, sem antes entender o que aquele universo nos traz, do que aquela pessoa está falando e principalmente quais são os significados e os simbolismos daquilo que essa experiência traz para essa pessoa. Portanto, quando alguém me manda uma mensagem falando: Ana, eu estou passando por isso, isso e aquilo, o que você acha que eu tenho que fazer? Essa é uma pergunta um tanto capciosa, gente, porque eu não tenho como saber. Eu não estou acompanhando o caso, muitas vezes eu não conheço a pessoa que me pergunta esse tipo de coisa, e ainda assim, se eu conhecer, esse primeiro suposto de conhecer, já por si só, já elimina um tanto de capacidade subjetiva da pessoa, porque eu posso supor que eu conheço, mas será que eu conheço de fato? Será que eu tenho acesso àquela universalidade sem os meus preconceitos, sem as minhas intenções subjetivas, sem o meu inconsciente, sem um tanto de coisa que pode afetar aquela minha percepção sobre aquela coisa? E se você acompanhou a live que eu fiz junto com meu colega psicólogo e filósofo Bruno, essa live aconteceu lá no Instagram, mas eu também coloquei aqui, eu vou deixar um card aqui em cima para vocês irem para lá depois que esse vídeo acabar. E nessa live nós falamos um pouco de quais são esses pressupostos, de quais são as bases teóricas fundantes da fenomenologia e do existencialismo, e uma dessas principais bases fundantes é que o psicólogo, o psicoterapeuta consiga suspender todos os seus a prioris, que são aquilo que nós construímos, os nossos conceitos, os nossos receios, o que a nossa vivência nos proporciona como entendimento de vida e de sujeito, de tentar bloquear isso o máximo possível para não interferir no que o paciente, no que o cliente traz para nós. Então, se eu, como psicóloga, fenomenóloga, dou uma resposta diretiva para uma situação que eu não conheço, por uma vivência que eu não entendo os signos, os significados, os simbolismos, os significantes, tudo isso, esse tipo de atitude pode ser até um tanto antiética, pouco profissional e totalmente enviesada daquilo que deveria ser por se tratar de uma leitura filosófica fenomenológica como eu me proponho a trabalhar. E eu sei, algumas pessoas já entraram em contato comigo dizendo que alguns psicólogos ou psicólogas algumas vezes dão indicações ou falam claramente o que a pessoa tem que fazer, como se fosse uma aula, como se fosse um ensinamento, mas é por isso que nós devemos entender também que nem todo profissional da psicologia vai ser o mesmo, vai trabalhar com os mesmos conceitos, vai seguir a mesma teoria acadêmica, teórica, por exemplo, alguma coisa desse tipo. E, gente, não falamos o que você deve fazer, ou ao não falar o que você deve fazer, não é porque a gente não sabe, não tem conhecimento, não tem informação, ou porque nós somos pessoas ruins, nós somos pessoas que não temos empatia, que nós não nos importamos. É porque é um processo que, nesse entender fenomenológico, o paciente, o cliente, ele precisa ter essa autonomia. Autonomia de escolher, autonomia do saber e autonomia para conseguir viver a sua experiência de uma forma individual, de uma forma que faça sentido para a sua própria existência e não para a minha. Porque eu sou uma pessoa diferente, que vim de um contexto diferente, que nasci em um lugar diferente, em uma época diferente, muito provavelmente vão ter muitas características que não se assemelham. O que faz sentido para mim não vai ser objetivamente o que vai fazer sentido para o meu paciente, para o meu cliente, e por isso que é muito importante eu decidir trazer aqui esse recorte desse livro, que me chamou muito a atenção, e algumas pessoas lá no Instagram também comentaram que não compreendiam, que não sabia que existia essa leitura de se respeitar a individualidade, a autonomia, a subjetividade das pessoas que chegam para nós. Por isso que quando esse tipo de pergunta, querendo uma resposta diretiva, querendo uma orientação mesmo, normalmente eu trabalho muito com questionamentos de reflexão. Isso no consultório, é claro que não é o espaço também terapêutico fazer isso em uma conversa por mensagem, por exemplo. Também tem que ter esse entendimento. Mas é importante que você aí do outro lado esteja aberto a não se incomodar tanto com falta de respostas, porque as respostas elas têm que vir de você, que é uma resposta que faz mais sentido, que tenha mais ligação com
com a sua existência, com aquilo que se assemelha ao caminho que você quer seguir e não ao meu, porque o meu é um outro processo, um outro caminho que nem sempre vai ter ligação direta com aquilo que você acha que é certo para você, por mais que eu possa parecer a voz da inteligência, a voz da sabedoria, não estou nem perto disso e como ser humano também sou falha e por isso que é importante você, como cliente, paciente de um psicólogo, de uma psicóloga, estar aberto a entender esse seu universo ao invés de entender o meu universo e a partir disso você começar a se pensar, porque não é esse o movimento que é feito aqui dentro desse entendimento filosófico da fenomenologia. E eu espero ter agregado para vocês esse tipo de discussão, falando um pouco mais sobre essa temática que é um pouco mais teórica, mas algumas pessoas aqui normalmente me pedem para falar um pouco mais sobre isso, para abranger um pouco mais os conceitos técnicos e teóricos da psicoterapia, da psicologia. Eu agradeço muito a vocês que apoiam o conteúdo, que sempre deixam aqui uma mensagem positiva, que prestigiam o meu trabalho, tanto aqui, tanto também no meu Instagram. Muito obrigada, porque são vocês que mantêm o canal funcionando, porque sem vocês também não teria nenhuma graça, nenhuma utilidade eu estar aqui falando para essa câmera sozinha aqui nessa sala. Muito obrigada por você que ficou aqui até o final e até o próximo conteúdo aqui no Instagram. Tchau, pessoal!